Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril sujeito, o joelho ralado apoiado no azulejo que deixa na boca o gosto, o beijo. Olá, eu sou Diego Franco, eu sou fundador da Casa Chama, sou a pessoa que articulou o pré-Casa Chama, né, enquanto a gente fazia reuniões, a gente fazia, na verdade, ela surgiu de um grupo de WhatsApp durante o vira-voto nas eleições de 2018, né, na qual se deu o resultado que, infelizmente, o resultado que a gente não queria que acontecesse se confirmou, a gente era um grupo grande no WhatsApp e a gente resolveu se encontrar pessoalmente. Então, a nossa ideia sempre foi criar ferramentas de defesa para as pessoas LGBTs. Porém, quando a gente começou a se encontrar pessoalmente, e na época eu nem tinha transicionado ainda, né? Não tinha, quer dizer, embora eu sempre tenha sido uma pessoa trans, eu não tinha feito o processo, né? Esse processo de adequação estética e também de me colocar de acordo com o gênero qual eu me identifico, que é o gênero masculino. Então, a Casa Chama criou situações de encontro de pessoas plurais, e na maior parte LGBTs, e pessoas mais privilegiadas até, foi em Perdizes, a Casa Chama era em Perdizes, na Rua Caetés 440, e a gente... e aí a gente, dentro de nós mesmos, desse grupo LGBT, a gente identificou situações de racismo e de transfobia. E logo nesse começo da Casa Chama, o espaço era meu ateliê da minha ex-parceira, Cíntia Marcelli, e aí a gente recebeu duas travestis em situação de extrema vulnerabilidade. E a gente entendeu que da sigla LGBT, as pessoas trans eram as que mais precisavam de atenção. E com o meu convívio com elas, aconteceu que, tipo, quando a gente encontra pessoas que a gente tem segurança de troca e tal, eu me senti pronto para começar a minha transição, que eu sempre deixava para mais tarde, porque eu sabia que ia dar trabalho e tal, eu me senti encorajado, e aí me senti bem o suficiente para começar a minha transição, e aí a gente começou a focar as ações todas para a população trans, que hoje em dia a gente usa a palavra transvestigênere, que é uma palavra que foi inventada, que contempla pessoas transgêneros, travestis e não binários, numa palavra só. Essa palavra foi inventada pela Indianari numa conversa com com a Erika Hilton, as duas. Indianari e a Erika Hilton inventaram isso numa mesa, parece que numa mesa de bar, conversando, trocando coisas que as duas são maravilhosas, e a gente aderiu a essa palavra assim para as nossas ações. Então, a princípio, a Casa Chama é focada em artistas transvestigêneros, mas na verdade a gente acaba também atendendo pessoas que não são artistas, e, enfim, tem uma série de ações da Casa Chama. Eu, antes da Casa Chama, eu tenho uma vivência, uma experiência de arte e também trabalhei em empresa, em fábrica de papel, por causa da minha família, e também trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com cinema, trabalhei com arte contemporânea, um monte, tinha uma experiência bem vasta, mais em cultura, né, mas também com pé em empreendedorismo, e daí antes dessa primeira reunião da Casa Chama, era muita gente já na primeira reunião, eram 25 pessoas que eu não conhecia. Então, eu passei a noite em claro anterior pensando como que eu ia organizar isso, né? E eu lembro até hoje que a gente não teve aquele momento da gente falar de si. A gente falou que, antes de falar quem a gente falava o que a gente podia fazer.
Então, eu acho que isso é um pouco que a Casa Chama. Não é sobre mim, não é sobre o outro, é sobre o que a gente pode fazer e não sobre quem somos, né? Tipo, é o que pode ser feito. Então, nossa reunião era baseada em ação e em ferramentas, né? Em conhecimentos, assim, o que que você faz? Não é quem você é, né? Que você faz, o que você pode fazer, sabe? Então, e dessa forma a articulação, o desenho nasceu, né? É, mas é um desenho social. Resumindo, é um desenho social e ela só acontece com a ajuda coletiva e com a ajuda de muita gente fazendo. Então, a Casa Chama ela é fundada, coordenada e dirigida por pessoas trans, mas ela só acontece com a ajuda de pessoas cisgêneras, porque são as pessoas cisgêneras que têm as ferramentas e têm a capacidade de poder fazer um trabalho voluntário, de ter alguns conhecimentos, qual a gente mesmo não tem. Então, assim, tem qualificações que as pessoas trans não têm. Então, a gente começa com a ajuda, né, das pessoas cis, até criar autonomia o suficiente para ser uma pessoa trans trabalhando e, 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 trabalhando e fazendo todas as ações. Então, é assim em tudo, né? A gente precisa muito do apoio das pessoas cis em várias etapas, mas a ideia é que a gente vá ficando independente, consiga fazer as coisas e isso com todo mundo que chega na Casa Chama para trabalhar, pessoas trans e tal. Hoje eu fico muito feliz de falar que hoje a gente tem um núcleo com 6 pessoas que recebem ajuda de custo na Casa Chama, além de mim e da Matusa, que somos fundadores. Então, assim, fundadores legais, né, da ONG, da associação, a gente tem mais 4 pessoas e, tipo, é muito esforço para conseguir ter um pagamento de custo mensal para essa infraestrutura, porque não é só isso, a gente tem que ser do escritório, precisa de dinheiro para as ações, então é um desafio bem grande. A palavra que eu gosto, né? Que a casa Uhum. chama, que a casa também é fogo. O nome vem de chamado, de chamar, de chamado, de fogo, de aquecer, né? Acho que alguma coisa assim, mas foi um estalo, assim. Então, assim, a Casa Chama tem 4 frentes de atuação, né? É a frente de cultura, que a gente é muito forte, a frente de psicossocial, que a Matusa é responsável, a frente psicossocial tem as questões de direcionamento para moradia, porque a gente não tem mais moradia, mas a gente direciona, daí tem as questões de saúde, que a gente construiu, por exemplo, com a ajuda de médicos aliados, um atendimento que não existia no Centro Escola Barra Funda, que hoje atende 200 pessoas trans por mês. Então, daí os assuntos emergenciais, de várias ordens, violência, de ter que acompanhar na delegacia, de ter que chamar advogados, essas coisas, né? Isso é tudo do psicossocial. E a frente jurídica, que é uma frente também que é bacana da Casa Chama, que existe desde o começo, que também foi a Cíntia Marcelli que ela ainda é responsável por essa frente, que é a frente de retificação já, que a gente já retificou 25 pessoas. As retificações têm um custo de 300 a 500 reais, então é muito caro. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também luta pela gratuidade das retificações, então a gente está fazendo parceiros com escritórios grandes para lutar pela gratuidade da retificação. A gente ajuda a desenvolver projetos de lei, a gente tem os nossos próprios projetos de lei que a gente quer andar e propor para algum vereador, algum deputado. A gente faz advocacy, né? Então, assim, a gente não faz só ação na base, mas a gente também pensa a outra ponta, porque, na verdade, enquanto a gente fica aqui na base só, a gente está tampando o sol com a peneira. A estrutura, para mudar mesmo, tem que mudar na lei. A gente tem que igualar a lei, igualar a nossa expectativa de vida, igualar nossas oportunidades de trabalho. Então, essa é a frente jurídica, e tem a frente de autonomia financeira, mas tudo é, da Casa Chama tem o intuito de criar autonomia para as pessoas, não só a financeira, através de, sei lá, empregabilidade ou oportunidades de trabalho, né? Mas autonomia até tipo de psicológica, de criatividade e tal. E, assim, o que a gente
a gente faz bastante de cultura, porque eu acredito que a cultura, ela trabalha subjetividades. Então, quando uma pessoa trabalha subjetividade, ela tem alguma qualidade de vida, tem desenvolvimento de criar critérios e de avaliar as coisas, e é uma coisa muito importante, né? Então, e em maior parte, as pessoas artistas, elas são pessoas que, as pessoas trans, na sua maior parte, elas são artistas. Então, nem todas, mas a maior parte. E é isso que motiva a gente também a fazer bastante ações em cultura. Então, tem os festivais, mas a gente tem filme, a gente vai ter jornal, a gente tem um jornal já escrito, só tem que imprimir. A gente tem várias coisas. Agora a gente está fazendo um projeto de incentivo à leitura, a gente vai fazer uma exposição de arte curada, com equipe 100% trans. Então, assim, o que é uma coisa que é triste, que é inédita, né? Mas é que, como nunca são pessoas que 100% pessoas trans que fazem, é, que a gente tem que fazer esses projetos e sempre são os primeiros, porque são tão poucos, né? E a distância está tão grande entre as oportunidades para as pessoas cis e para as pessoas trans, que, que é isso, assim, mas a gente tenta criar o máximo possível de projetos em cultura, porque é uma coisa que a cultura faz é conseguir aproximar, criar situações que aproximem todas as pessoas. Então, uma situação de um evento, de um festival, ela tem a capacidade de trazer pessoas cisgêneras e fazer ter capacidade de atingir as pessoas no lugar de afeto, que é o que as pessoas trans precisam. A gente tem um dado que, assim, são 300 trans que a gente acompanha remotamente por 2 grupos de WhatsApp. Somando os dois, dá 300, mas as demandas, elas vêm de vários outros lugares e não necessariamente só das pessoas que estão ali, e a gente faz muita coisa, e a gente perde a conta. Eu tenho certeza que quando você olhar nosso relatório, a gente faz relatórios anuais das nossas ações, bem como quanto entrou e quanto saiu, porque um exercício da Casa Chama é ser transparente, a gente tem que ser perfeito, e vai ser, sabe? Porque a gente quer ter transparência total, o máximo possível, ter excelência em todas as coisas para mostrar como é possível fazer, sabe? Então, a Casa Chama é o primeiro ano de existência dela, vai fazer um ano, e eu quero que já que nesse primeiro ano ela já seja auditada, e é uma auditoria terceirizada. Então, assim, a gente faz muita coisa, e, em geral, as pessoas que participam do núcleo da Casa Chama, até os cis-aliados, quando eles começam a aprender a acolher, e eles começam a fazer por si só. Então, assim, a gente meio que ensina também o que fazer, como é possível fazer muita coisa, sabe, também, e de uma forma sensível, de uma forma que também é necessário que a pessoa tenha convívio, né, para a pessoa não ser transfóbica. A melhor coisa que existe para você, como aprender a não ser transfóbico? Não se aprende, você tem que conviver, né, você tem que se aproximar, você tem que entender que é uma pessoa e você tem que respeitá-la. Então, para isso, a melhor forma é o convívio. Então, aí as pessoas cis-aliadas vão convivendo, vão ficando, em geral, apaixonadas, às vezes, muitas profissionais lá, por exemplo, no Centro Escola Barra Funda, que começou esse atendimento com os médicos, e é uma escola, né? Então, daqueles, sei lá, passam muitos estudantes lá, já perdi a conta de quantos, mas cada vez que eu vou tem uns 30. Então, aí você vê que alguns se repetem e alguns já decidiram que querem fazer isso da vida, querem trabalhar com população trans. Uhum. Então, assim, você cria a oportunidade dos estudantes conviverem com pessoas trans, e daí você cria oportunidades de médicos quererem trabalhar com isso pro resto da vida deles. Então, então, assim, é um trabalho que ele vai muito além das contas que a gente consegue fazer, sabe? De números, né? E a gente não é muito quantitativo, assim, a gente é qualitativo. Às vezes são poucas ações, como 25 edificações, mas essas 25 edificações, a gente trabalha tudo na Casa Chama com muita dignidade. Então, a gente pega a pessoa trans na casa dela, ou encontra um lugar mais fácil e confortável para a pessoa trans, e vai junto uma pessoa cis aliada e um advogado junto no cartório, tem uma verba para eles tomarem um lanche ou almoçarem,
e depois ainda leva a pessoa embora para casa. Então, assim, a gente não faz um mutirão, a gente faz as coisas com dignidade. Na ação, por exemplo, das cestas dignas, que a gente não chamava de cesta básica, chamava de cesta digna. A gente teve apoio, um comodato de uma marca de carro, e a gente entregou na porta da casa das pessoas trans, das travestis do São Paulo inteiro, e se fosse de outro lugar do Brasil, a gente comprava do mercado mais próximo e a pessoa ia retirar lá. A gente fazia compras de mercado não só com alimentos perecíveis, mas com tudo que você pode imaginar. Então, era com muita dignidade que a gente trabalha, assim, a gente quer com que as pessoas trans que são muito vulnerabilizadas, elas entendam como é possível, assim, sabe? O que que é. E é muito triste, porque nessa ação, por exemplo, eu já ouvi relatos assim, eu nunca tive uma compra de mercado na minha casa como essa, agora eu sei o que é ter comida em casa. Então, assim, você vai vendo cada coisa, assim, a maior parte das nossas pessoas que a gente atende, 80% nunca foram dentista. Então, assim, tem muitas coisas para a gente melhorar ainda, sabe? Assim, acho que Uhum. tem muita empresa com muito capital, com muito dinheiro que poderia apoiar, né? Então, mas tem um pouco de interesse, mas obviamente que ainda tem que melhorar muito, né? A gente não tem, por exemplo, apoio recorrente de nenhuma empresa a qual a gente possa ficar confortável de saber que a Casa Chama não vai fechar em 6 meses. Então, assim, isso seria interessante, né? Se a gente tivesse marcas que assegurassem a nossa infraestrutura, nossos custos mensais, porque eles sabem o que é ter um custo mensal, né? Então, e é diferente dessas ações afirmativas de semana, de orgulho, isso, né, que é pontual, né? A gente tem demandas mensais e contas mensais, né? Então, as marcas, eu vejo que depois que você, não sei se você acompanhou a PL 504, que foi uma proposta de uma de umas pessoas do PSL e querendo proibir publicidade de Ah, pessoas com sim, sim. LGBTs e então assim você vê que a gente é sempre, né, e muitas empresas se manifestaram a favor. Agora ver assim, então empresas que Sim. vocês estão, né, fazendo de ação efetiva, né? E a ação efetiva não é desfile só de rua, né? Ação efetiva é quem trabalha na base com projeto social, né? A ação efetiva na festa, né? Só sabe? É legal, a gente precisa comemorar. O Festival da Casa Chama é uma comemoração, mas também é uma oportunidade para novos artistas apresentarem seu trabalho, e não para artistas do mainstream. E aí você vê assim, nossa, quantos milhões foram gastos aí, né, por essa empresa nesse anúncio, com essa artista, nesse horário nobre da televisão, e, tipo, não chega nada para gente, sabe? Puxa, assim, acho que é importante as pessoas das empresas pensarem qual é o valor, o que que vale mais, porque é justamente isso, é o quantitativo ou o qualitativo, Uhum. sabe? Vale mais a quantidade de views ou vale mais a efetividade de um acesso, de criar aí, e muitas das nossas ações, a gente colocando pessoas para trabalhar, as pessoas param ou a gente prolonga ou interrompe processos de suicídio, porque as pessoas estavam desesperadas. Isso acontece muito. Assim, os homens trans têm uma taxa de suicídio altíssima, as mulheres trans morrem assassinadas. A nossa expectativa de vida é de 35 anos de idade. A expectativa de vida das pessoas cisgêneras é de 76. São quase 40 anos a menos de direito à vida. Então, assim, quando a gente trabalha com uma pessoa trans e a gente dá uma oportunidade para ela trabalhar com uma coisa que ela ama, em geral, com a Casa Chama é arte, ou com alguma outra coisa, isso dá, fala, nossa, é possível, sabe? É possível trabalhar com dignidade, ser respeitado no lugar do trabalho e fazer uma coisa maravilhosa quanto é o Chama Festival Transversalidades ou o Chama Festival em Ação, que está disponível no nosso canal Casa Chama do YouTube, essas 3 palavras. Então, assim, é isso, assim, a gente vai criando possibilidades, né? E a gente age bem como a gente atira para todos os lados, então a gente tem todas as frentes possíveis de ação e a gente anda conforme o vento está batendo a favor. Então,
porque é isso, assim, as coisas não são nos dadas facilmente. É difícil, assim, então a gente tem que estar preparado, se aqui não está dando, vamos tentar ali, e assim vai sobrevivendo aí mês a Casa Chama foi excelente. Naquele começo da pandemia, a gente teve um timing, um tempo bom para tomar uma ação, e a gente fez uma vaquinha, que foi uma vaquinha que deu essa possibilidade da gente fazer essa ação de entregar os carros, entregar com os carros, com os voluntários, e a gente conseguiu construir até por outras doações, não só da vaquinha, mas por uma doação de outra instituição muito maior do que a gente construiu um fundo de auxílio aluguel, então a gente ajudou, por exemplo, 70 pessoas naquela época, com em média R$ 300, e para as pessoas não serem despejadas. Então, a gente teve o próprio fundo de auxílio aluguel, a gente tinha a parte da comida, a gente ajudava com outras coisas, teve muito caso de violência. Então, essa olha, foi a coisa mais linda, porque os aliados, eles vieram, as pessoas cofundadoras da Casa Chama, tanto cis quanto trans, elas marcaram presença e elas falaram, vamos lá, e foi uma coisa assim, foi muito trabalho, eu passei muitas noites em claro, muitas noites mesmo, e aí a gente trabalhou demais, eu acho que a gente deu conta, tudo que passou pela gente, a gente deu conta, da onde viesse do Brasil, porque a gente tinha fundo e tinha dinheiro para fazer. Então, esse dinheiro acabou, os apoios acabaram, a caridade, quer dizer, que as pessoas tratam isso como caridade, né? Mas a gente não é assistencialista também, isso não é uma coisa que a gente quer ter sempre na Casa Chama, a gente não gostaria de ter que cuidar da alimentação das pessoas, porque isso é um direito, é básico, isso deveria ser um direito que o Estado dá, bem como a moradia. Então, daí a gente fica tendo que tratar de coisas que o Estado não está cumprindo, né? Então, foi excelente o trabalho que a gente fez. Aí a gente migrou, né? A gente era em Perdizes, aí a gente foi convidado a se retirar porque o dono da casa era um militar, e aí a gente foi acolhido num centro de convívio na Lapa, é, que era muito lindo, mas aí logo veio a pandemia, a gente fechou nossas coisas lá, e aí depois a gente pegou um escritório, que é onde a gente está com a nossa sede, e a nossa ONG está aberta e registrada lá, que é um escritório na Praça da Sé, na frente do Poupa Tempo. E a gente tem 2 salas lá, agora a gente está pensando em ficar com uma sala só e abrir um lugar de estúdio, de convívio, de criação, para a gente fazer o canal da Casa Chama melhor, do YouTube, a gente está pensando em alugar um outro lugar para ser um espaço mais criativo dessas produções, aqui na Zona Sul, que é onde eu moro hoje. Falta, ó, sobre esse período da pandemia, o que eu mais sinto falta na Casa Chama é esse convívio, porque a gente começou lá atrás com muito grupo de estudo, muita troca de informação, tudo que foi construído conceitualmente da Casa Chama foi através de troca. Então, assim, esse encontro físico, né, essa comemoração, esse compartilhar comida, esse compartilhar uma situação, né, isso daí faz muita falta, e compartilhar conhecimento, quando a gente se encontra, a gente também compartilha a nossa cultura oral, e aí nossas capacidades, nossos conceitos, então, assim, que as pessoas trans, em geral, tudo que é passado, você vê o Pajubá, por exemplo, né, que é uma, uma, uma linguagem que vem do Yorubá, né, que se usa no candomblé, mas que se usa muito entre as trans, e é através da fala que esses conhecimentos vêm, e a gente tem muito disso de trocar através da conversa, né? E isso a gente cria muitos vínculos dessa forma, a gente cria nossa linguagem, né? Então, e a gente fortalece a nossa linguagem, então faz muita falta o encontro presencial. Mas a gente não parou, e a gente funcionava já muito como com um grupo de WhatsApp, então para a gente foi um pouco ah, a gente Foi. conseguiu ser efetivo. Uhum. E sobre a Casa Chama, uma das coisas que a gente faz, né, criando esse conteúdo todo, que a gente, desde o Instagram até do YouTube, construir mesmo as nossas memórias. Assim, a gente está construindo as nossas memórias, sabe? A gente não tinha antes.
Então, a gente não tem referência de memória, sabe? Inclusive, para nós trans, a memória de antes talvez também não seja uma memória que seja tão agradável. Então, em várias outras, de diversas formas, não seja tipo uma coisa que a gente goste muito, né, de ter. Então, a gente constrói a memória, porque ela não é não é dada, assim, ela não é uma coisa que existe para as pessoas trans, né? Você vê quantas histórias de pessoas trans a gente tem, pouquíssimas na história, é, e brasileiras, e enfim, super pouco, né? Então a gente está construindo agora essa mesma coisa na nossa, nos nossos valores da Casa Chama, é não explorar as nossas vulnerabilidades, os nossos, sabe, que a gente não é vulnerável, né? A gente é vulnerabilizado, a gente não gosta de explorar, ah, né, nossos problemas, a gente gosta de mostrar nossas competências. Então, assim, por isso que eu não gosto de entrar nas memórias traumáticas também, assim. O meu trabalho, além de. O meu trabalho tem sido conseguir me separar da Casa Chama, e eu estou muito distante de conseguir, assim, porque é, eu já consegui algumas coisas que antes eu também não conseguia, que assim, eu não conseguia deixar de estar em todos os projetos, em todos os lugares, eu tive que abrir mão de várias coisas e confiar, né, começar a confiar e construir uma equipe e ficar, assim, eu sei que isso está andando sem que eu precise fazer e tal, que antes eu achava que eu tinha que fazer tudo, então agora eu estou começando a entender coisa de gestão mesmo, assim, que é possível, mas na verdade o desafio é cada vez mais esse, porque isso tudo nasceu um pouco assim do espaço que era meu ateliê da minha parceira, mas aí a gente foi crescendo, aí a gente tinha que usar a minha MEI, aí a minha MEI que teve que crescer, daí a gente tinha que abrir associação, aí quem é que era a pessoa de confiança para abrir a associação? Aí a Matusa apareceu, aí a gente conseguiu abrir, foi muito tempo para fazer o nosso estatuto social, porque é coisa séria de desenvolver um estatuto social, e a gente teve a ajuda da Pinheiro Neto e tal, mas mesmo assim, a gente que tinha que decidir, prever o futuro e tal, e eram umas coisas bem burocráticas, cansativas, e aí a gente tá, vamos, aí ainda assim, para fazer as vaquinhas, a conta cadastrada era a minha poupança, para não misturar com a minha conta corrente, aí a gente foi crescendo e precisava de telefones, então ficava na minha conta de débito, então assim, aí cada dia eu venho conseguindo, assim, agora eu não tenho mais nada na minha conta de débito, agora tem um cartão separado, que ainda assim não é no nome da Casa Chama, mas tem um cartão separado, aí a gente está conseguindo cada vez mais me desvincular, porque na verdade que a Casa Chama precisa, né? Então a minha meta é que alguma coisa aconteça, que a gente tenha uma renda mensal garantida, para a prosperidade da Casa Chama para além de mim. E assim, minha meta que dos sonhos seria que em 4 anos eu pudesse ser substituído, e nesse caso, como é a Matusa também, que é uma pessoa negra, que tem outra vivência de mim bem diferente, que foi uma pessoa que passou por todas as outras experiências de um corpo negro, de uma mulher, de uma travesti, então, que eu também seja substituída, assim, que eu proporcione que eu possa abrir as portas com os meus privilégios, mas que isso seja, tipo, que eu passe essa cadeira para pessoas que realmente vão ter outras visões, que venham de outro lugar diferente do meu, sabe? Então é isso, fazer a minha obrigação de branco e de, de captador, de articulador e deixar a coisa estruturada para eu poder não ser mais presidente da Casa Chama um dia, ser outra pessoa, quando, né? Eu sei que a gente tem um combinado, eu e a Matusa, de uma alternância, mas após a gente ainda não sabe quem vai ser a próxima pessoa. Então, assim, criar essa independência mesmo, assim, isso é a minha grande meta, minha maior preocupação.
Então, aí, assim, a gente o que a gente sempre precisa de ajuda é ajuda financeira. Então, daí o Pix da Casa Chama, né, que é o e-mail da Casa Chama, que é casachama440@gmail.com. A gente tem um grupo no WhatsApp de aliados, que daí é só entrar lá no nosso Linktree do Instagram, e daí tem o link lá, entrar para o grupo de aliados, e lá acontecem algumas pequenas ações pontuais de demandas emergenciais e também de notícias que eu e a Matusa a gente dá para os aliados, através de vídeo e de texto, a gente interage com os aliados ali. É, aí tem também formulário para ser para ser um advogado, e todas as áreas importam, né? Também advogado é uma coisa que é sempre bom, que a gente sempre precisa. É, e